Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula da Escola da Inteligência? Então, hoje nós vamos na segunda aula da quinta lição. E aí, pessoal, eu convido vocês a continuarmos a nossa reflexão sobre o bairro do medo, que é esse bairro que nós estamos conversando um pouquinho nessa quinta lição. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os medos saudáveis e os medos não saudáveis. Então, vamos iniciar pelos medos saudáveis. Como nós falamos na aula passada, todo ser humano, todo mundo tem medo de alguma coisa, não é mesmo? A Provaléria tem os medos dela, você tem o seu, os pais de vocês têm o deles, e é assim, porque o medo, ele serve para preservar a nossa vida, para evitar que a gente se machuque, que alguma coisa que não seja legal aconteça com a gente. Já pensou se a gente não tivesse medo de nada? Por exemplo, se eu não tivesse medo de cortar o meu dedo, eu não ia tomar todo o cuidado com a faca quando eu pego para descascar alguma coisa. Então, a gente tem aquele medinho de cortar o dedo. Então, nós vamos nos atentar, prestar mais atenção quando a gente estiver mexendo com esse instrumento para que a gente não se machuque. Então, esse é um medo saudável. Por quê? Se eu tenho medo de cortar o meu dedo, então esse medo é saudável porque é um medo positivo. Ele vai me ajudar que eu não me machuque. Por exemplo, como eu falei na aula passada, se eu tenho medo de me queimar, então, quando eu precisar mexer com fogo, eu vou redobrar a atenção, porque eu não quero me queimar. Então, esses medos, a gente diz que ele é um medo saudável. Por quê? Porque ele não nos prejudica, muito pelo contrário, ele nos faz bem. Por quê? Ele preserva que a gente não se machuque. Então, existem vários medos. Por exemplo, eu tenho medo de andar muito rápido com o carro. Então, isso é um medo legal, porque se eu correr muito, pode ser que eu cause um acidente. Então, a gente ter essa cautela, esses medos, é muito importante para que a gente proteja a nossa vida e a vida dos outros também, não é mesmo? Mas, pessoal, existem alguns medos que não são saudáveis. Então, o que seriam esses medos não saudáveis? O medo não saudável é aquele medo que nos prejudica, que tira o nosso sossego, que às vezes a gente fica pensando e a gente não consegue nem dormir. Então, esse medo não saudável são esses medos que nos faz mal. E esses medos, sabe onde que eles moram? Lá do lado de dentro, né? Porque o medo de se cortar, medo de se queimar, medo de cair, então tá aqui fora. Mas esse medo, né, por exemplo, de não conseguir. Tem pessoas que têm medo de falar em público, ela não consegue falar nada na frente dos outros que ela passa mal até. Então, esses medos existem, lá na nossa cidade da memória. E já pensou, pessoal, uma cidade da memória, uma cabecinha toda cheia de medo? Então, isso não é legal. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora sobre esses medos não saudáveis. O que você, meu rei, o que você, minha rainha, pode fazer aí na sua cidade da memória para que ela fique uma cidade feliz, uma cidade boa para se viver, né? Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente reconhecer o nosso erro, é a gente falar sobre o medo. Falar com a mãe, falar com a avó, com alguém que vocês confiam. Então, às vezes, a gente tem vergonha de falar sobre o medo que a gente tem e que está incomodando. Mas, pessoal, um bom rei e uma boa rainha não tem medo, enfrenta. Então, se você está com algum medo aí na sua cabecinha, algum medo aqui de dentro, que isso vem te incomodando, isso está te deixando triste, então procure alguém, veja sua mãe, que é essa pessoa maravilhosa, o seu pai também, e converse com eles, conte o que está acontecendo, abra o seu coração, porque, pessoal, essa é uma importante medida que você, meu rei e minha rainha, pode tomar para administrar as suas emoções, para administrar a sua cidade da memória. Então, quando a gente reconhece, olha, eu tenho esse medo, tá tirando o meu sossego, e a gente fala sobre isso, certamente sempre vai ter alguém que vai nos ajudar a falar o que a gente pode fazer para que a gente não fique com esse medo. Então, falar sobre esse medo e enfrentar esse medo são importantes caminhos para que a gente trabalhe sobre isso, para que a gente supere esse medo. Porque não é tão ruim quando a gente está assustado, quando a gente fica preocupado, quando a gente só fica pensando naquela situação, pensando naquele medo
Então, você, meu rei, minha rainha, você não precisa ficar triste, não precisa ficar passando por isso. Então, contem com a ajuda dos pais de vocês. Se precisar da gente aqui também, a gente está aqui à disposição. Mas o que a Pro Valéria quer é que a sua cidade da memória, que a sua cabecinha e o seu coração esteja limpo e esteja feliz. Tudo bem? E se tiver algum medo aí dentro, rondando, tirando o seu sossego, faz essa faxina mental. Vamos tirar esse medo daí para que você fique e viva ainda mais feliz. Porque se a gente não faz isso, se a gente fica com esse medo aqui na nossa cabeça, se a gente guarda esse medo pra gente, vocês sabiam que esse medo pode se tornar um grande problema. Tem pessoas que acabam que não querem mais conversar, que não querem mais sair, que só ficam tristes no seu canto. Então isso não pode acontecer. Por isso que a gente não pode deixar que esse medo se torne um problema. Antes disso, converse, coloque pra fora e com certeza vai ter alguém que vai ajudar você a enfrentar esse medo, caso você tenha, né? Mas se você só tiver esses medos saudáveis, tudo bem, isso é bom. Se tiver algum medo não saudável, o medo aqui de dentro que está tirando o seu sossego, procure e converse com alguém sobre isso, que você vai ver que você vai se sentir muito melhor. Tudo bem? Pratiquem um pouquinho essa questão, reflitam cada um aí, né? Olhe para dentro de si, faça essa reflexão, como anda a sua cidade da memória. A Pro Valéria vai convidar você a pegar a apostila para realizar algumas atividades. Vamos lá? Então, pessoal, aqui na página 30 tem duas questões que elas são pessoais, tá? Que você vai responder lá para mim, que está falando assim, ó: quais medos atrapalham sua vida? Por quê? Você acha que tem algum medo aí que te incomoda, que atrapalha a sua vida? Se você tiver, você vai escrever aqui por quê. Se você não tiver nenhum, escreve, não tenho esses medos, tá? Número 2, falar sobre nossos medos é fácil? Para você, é fácil você falar sobre alguma coisa que te incomoda? Tem pessoas que acham fácil falar, mas tem pessoas que não, que têm uma dificuldade maior. E você? Você tem facilidade ou dificuldade para falar dos seus sentimentos, dos seus medos? Então você vai anotar aqui para a Pro Valéria e contar certinho, vai ficar só entre a gente, é um segredo nosso, tá? E assim por diante, aqui na página 31 também tem algumas questões. A número 3 está falando assim, ó: como podemos enfrentar e superar nossos medos? Como que a gente enfrenta nosso medo? Reconhecendo o nosso erro, conversando com alguém, sabendo que a gente é capaz de lidar com esse medo, né? Então, lembre-se sempre disso. Você tem que dominar os seus medos. Não pode deixar os medos de te dominarem, tudo bem? Então, é assim que a gente enfrenta e supera. É assim que a gente enfrenta e supera, né? Reconhecendo os erros, conversando com alguém e desabafando. Número 4. Quem governa o bairro do medo? Como essa pessoa pode fazer isso? Então, quem que governa o seu bairro do medo? Claro que é você, meu rei, é você, minha rainha. Então, é o rei e a rainha que deve controlar esse bairro do medo, né? E fazer essa limpeza, não deixando esse bairro cheio de medos, esse bairro assustador, esse bairro triste. Então, esse é um papel nosso, administrarmos a nossa memória, tudo bem? O número 5. O que o rei e a rainha eu pode fazer para enfrentar seus medos e os pensamentos de medos? Então, é isso, é gerenciar essas emoções, é conversar, é compartilhar, é contar para alguém, é pedir ajuda. Mãe, o que eu faço? Olha, eu deito para dormir, eu fico pensando em tal coisa. O que eu posso fazer, mãe? Reconhecer esse medo, pedir ajuda é um importante passo, tá? Número 6. O que o rei ou a rainha, eu, pode fazer para limpar o seu bairro do medo? Né? Então, as respostas são bem parecidas. Então, o que a gente pode fazer para limpar esse bairro do medo? Conversar, enfrentar, não deixar esse medo dominar, pensar positivo. Então, tudo isso vai nos encher de força para enfrentar esse medo que a gente tem. Tudo bem? Aqui na página 32 está falando assim, ó: eu tenho medo de... Então, vocês vão listar aqui para a Pro Valéria quais são os seus medos. E para finalizar as atividades desta aula, lá na página 33, tem uma pesquisa, ou na verdade uma entrevista que você vai fazer sobre o medo. Então você vai escolher alguém lá da sua família e vai entrevistar. Você vai ser um repórter aí por um momento. E vai fazer essas 5 perguntas e vai anotar as respostas aqui, que todas elas estão relacionadas ao medo.
tudo bem? Nossa aula termina por aqui e reflitam sobre os medos, enfrentem os medos, falem sobre isso, que a gente tem que deixar a nossa cidade da memória e o nosso coração sempre limpinhos para que a gente vive bem. A gente tirar de dentro da gente tudo aquilo que não faz bem. E como que a gente faz isso? Conversando, falando, desabafando. Tudo bem? Um grande abraço a vocês e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!